3, 2, 1, gravando! Vamos lá! Começamos o capítulo com One Piece na capa da Weekly Shonen Jump dessa semana. Nela nós vemos Luffy e Kizaru marcando o grande confronto dos dois que tem ocorrido nos últimos capítulos. O símbolo de One Piece está com as letras do espectro de visão Gama, que são as cores que os nossos olhos podem detectar. Vai do vermelho até o violeta, com a luz visível no meio, e isso é referenciado através da letra P, que tem um brilho bem no meio dela. Temos também uma página colorida para a divulgação do anime especial Monsters. O anime será produzido pelo estúdio do animador da primeira temporada de Jujutsu Kaisen, então esperem boas coisas dessa animação. Todos os membros do clã Shimotsuki que já foram revelados estão nessa capa. Isso porque o anime vai focar em Ryuma. O anime vai ter esse grande confronto do Ryuma contra o dragão. E como ele se tornou essa grande lenda sobre o espadachim, o maior espadachim ali de Wano. A gente observa na capa o zumbi Ryuma, Zoro, Kuina, Koshiro, Kozaburo, Yasue e Ushimaru com Onimaru. Nós também temos observando, aparecendo ali na frente como destaque, o zumbi Ryuma e Zoro que estão numa pose de ataque. O jovem Ryuma e a sombra de um dragão estão no fundo e nós temos escrito em japonês na capa 103 sentimentos, dragão voador do samurai externo infernal, que é o golpe na qual o próprio Zoro acabou dando ali pra cima do King no seu confronto em Wano. Vamos então para os Goroaces sobre essa capa. Se você não quer acompanhar, pode pular diretamente para 2 minutos e 46 tinhosos. Para essa capa, vamos separar apenas Zoro, Espada e Ryuma. Começamos assim com Zoro, que nos leva exatamente ao capítulo 36, com o título de Perseguido. Saturno caça o Vegapunk neste capítulo. Nós também temos a palavra espada, que nos leva ao capítulo 96, capítulo na qual o Zoro conhece a Tashigi, o Mihawk encontra com Shanks, ele avisa sobre o Luffy no Novo Mundo e o prefeito da Vila Fuchsia questiona se seria sonho ou destino do Luffy ser procurado. Seria o acaso ou destino o Luffy ter chegado na ilha para proteger Vegapunk? Da mesma forma, seria Tashigi descendente de Ryuma como Zoro, visto que apenas 10 dos 25 Shimotsukis que saíram ali de Wano ficaram na vila fundada no East Blue? E Ryuma nos leva ao capítulo 60, que tem o título de Pagando a Dívida. Bonnie tenta cobrar Saturno por aquilo que fez contra seu pai, na qual o rei havia sofrido nas mãos de todos. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 1094 do mangá de One Piece. Antes de irmos diretamente para o vídeo, vai um recadinho rápido para vocês. Se vocês curtem contos arturianos, tem que dar uma chance para a leitura de Que Haja Luz. Os Cavaleiros da Távola Redonda, de um jeito bem extravagante, estão tentando evitar ou criar a ordem estabelecida por Arthur. E você pode ler com o link na descrição desse vídeo. E agora sim, vamos para o capítulo que a partir de hoje não vai dar para ler mais perto dos pais. Começamos com todos os pacifistas obedecendo às ordens de Atlas e atacando os marinheiros. Seus canhões de luzes são mandados para tudo quanto é lado. Os pacifistas fazem um massacre completo contra os marinheiros, enquanto alguns conseguem avistar o Vegapunk. Vegapunk explica como funciona o Vegapunk e como a gente já tinha falado no vídeo da semana retrasada, os pneus do veículo são mesmo feitos de nuvens da Ilha do Céu. Isso quer dizer que Vegapunk, de alguma forma, conseguiu replicar as nuvens da Ilha do Céu em Egghead. Vegapunk explica que as nuvens da Ilha do Céu têm propriedades magnéticas e por isso que o veículo consegue andar pelo céu. Se você tem nuvens que podem flutuar, por que não fazer rodas do seu veículo delas para que possa andar em todos os ambientes? Sanji então grita que encontrou a Bonnie e Frank questiona se isso era sério. E o cozinheiro alega que seu radar de encontrar damas nunca está errado. Vegapunk diz que o radar do Sanji não é algo científico. Bom, pelo menos não até agora, né, Oda? Né, Oda? Mas o cientista alega que devem confiar nesse tipo de radar, que esse tipo de radar do Sanji é algo confiável. Sanji diz que irá na frente porque seu coração está agitado demais, fazendo referência para salvar a Bonnie.
e se move em uma velocidade absurda. Vemos que Bonnie é completamente cercada pelos marinheiros, lutando ali contra o vice-almirante, não de forma direta, mas sim contra os seus subordinados, através dos comandos relacionados ao personagem. E nós observamos ali que a Bonnie tem umas capacidades bem apelonas sobre a sua individualidade, né? A sua Akuma no Mi, na qual a gente observa um poder dela chamado de NDE, que é uma espécie de experiência de quase morte, o que mostra que a fruta da Bonnie não é apenas mesmo para controlar o envelhecimento ou o rejuvenescimento, mas sim fatores de uma vida. É como se a Bonnie conseguisse emular ali as linhas alternativas que uma pessoa pode viver: ser jovem, ser musculoso, ser um idoso bem sucedido ou mal sucedido, como ela fez ali com o Luffy, e até mesmo emular experiências de morte, como vemos os soldados que viram o rio Sanzo, que é o rio que separa o mundo dos vivos e dos mortos no budismo. A fruta da Bonnie consegue manipular as linhas alternativas que seus adversários podem ter, e a única coisa que impede de serem manipulados é o Haki. Lembrando que o poder da supernova fez efeito até mesmo no Luffy e no Jinbe, então a Bonnie tem um poder bem apelão. Vai depender aí de como o Oda vai trabalhar ele daqui pra frente. Mesmo conseguindo se desvincular desse vice-almirante, surge outra para atormentar a vida da garota. Seu nome é Bluegrass. A vice-almirante alega que é portadora da Nori Nori no Mi, onde ela pode controlar qualquer coisa, mas pelo jeito ela é capaz de domar o que ela quiser quando ela o monta. Hey, Tiro Oda. É quase a mesma coisa ali que a Kujaku faz, mas ela não precisa de um chicote para isso. Bluegrass conclui que se matar Bonnie, os demais marinheiros vão voltar ao normal, e a supernova não consegue se mexer devido aos pacifistas serem a cara do seu pai. E assim, a marinheira dispara contra ela. Cara, pensa comigo como é bizarra essa situação da Bonnie. Pensa comigo se o governo tivesse pegado o rosto do seu pai ou da pessoa que você mais amava e tivesse colocado em armas por todo o mundo. Como reagir a uma parada dessas? É completamente justificável essa quebra total da Bonnie na qual nós estamos acompanhando nessa saga. Ver o rosto do seu pai estampando armas que podem destruir um país inteiro em minutos é devastador para qualquer um. Mas, felizmente, nosso amado cozinheiro chega bem a tempo para salvar a garota, e Sanji pede para que a supernova não fique parada. Sanji tenta falar para Bonnie que descobriu que Kuma era seu pai, mas que a garota precisa separar as coisas. O cozinheiro tenta dar conselhos para a supernova, mas aquele não é um bom lugar. O mesmo vice-almirante que confrontou a Bonnie anteriormente surge e quase quebra os dois na martelada, mas Sanji consegue pegar a Bonnie no colo e correr junto dela. Vegapunk chega com o Vegatank e pede para os dois entrarem, enquanto estão sendo guardados pelos pacifistas para que consigam subir para o laboratório. Vemos Luffy versus Kizaru, e o almirante diz que não pode ficar perdendo tempo dando atenção ao Yokon, por ter um objetivo a cumprir. Luffy também fala que sua missão bate de frente com a ideia e por isso que não vai deixá-lo passar. Mas Kizaru mete o pé dali da mesma forma, dizendo que tudo aquilo é problemático. Só que nesse momento um calafrio chega nas espinhas dos maiores top tiers da ilha. Luffy, Kizaru, Zoro, Lucci e Jinbe sentem imediatamente a entrada de alguém na ilha, enquanto os vice-almirantes ficam questionando quem pode ser essa pessoa. Usopp, Nami e Chopper lutam para salvar a vida da Stance, que acabou sendo ferida fatalmente por Lucci há alguns capítulos atrás. Mas uma voz sinistra traz ordem ao caos. Uma sombra monstruosa se levanta e grita para que os pacifistas parem. A sensação desse quadro é extremamente absurdo, porque o caos, a bagunça, a desordem parece se acalmar no exato momento que nós ouvimos essa voz. Atlas começa a indagar por que os pacifistas pararam e questiona por que não estão mais obedecendo suas ordens. Atlas pensa que não existe ninguém acima de suas ordens na ilha, mas somente os Goroseis poderiam estar acima deles. Em outro lugar, um círculo com uma estrela de 5 pontas surge, e os marinheiros começam a questionar quem havia invocado um círculo de feitiçaria, e ele está repleto de haki, as mesmas onomatopeias usadas nos golpes de Roger, Barba Branca,
Kaido, Luffy e Garp surgem em volta do círculo. Atlas diz que existe algo estranho ocorrendo na ilha e diz que precisa subir o mais rápido possível. E uma puta explosão de haki ocorre na ilha mais uma vez. Alguns marinheiros avisam outros de que o Gorosei Saturno vai descer em Egghead, o que leva muitos a uma grande surpresa. É dito que ninguém, a menos que seja um vice-almirante, tem permissão para lhe vir. E uma explosão, mais uma vez, acontece com a sua chegada. Stella fica preocupado que um Gorosei havia chegado até eles e diz que precisam se apressar para fugir daquele local. Sanji começa a ver a estrela de feitiçaria e percebe que existe algo saindo dela. Assim, Saturno começa a se revelar e alguns marinheiros curiosos não fecham os olhos, e um deles é morto apenas com um olhar misterioso. Apenas parece com algo que age como o haki do Conquistador, mas não dá para ter certeza por causa do olho estar em formação, ou se houve um disparo através desse olho em formação contra o marinheiro. A forma realmente como a gente viu ele morrendo. Nós nunca tínhamos visto alguém morrer utilizando o haki do Conquistador, apenas com o haki do Conquistador. A forma realmente dele só desmanhar. Mas provavelmente seja ali um disparo, alguma coisa assim que o Saturno pode ter replicado. Mas, pelo que dá a entender, o Oda tá querendo levar a sua história para outro nível. Então alguém matando uma pessoa com uma vontade fraca apenas com o haki do Conquistador, eu não descartaria essa possibilidade. Vemos então a forma de São J. Garcia Saturno, que surgiu do círculo de feitiçaria. O Gorosei, deus guerreiro da ciência e da defesa. Ele possui chifres gigantescos, uma barba enorme, ainda continua com seu cajado. Não é confirmado se sua forma é a despertada, mas tudo leva a crer que seja. Nem o nome da sua fruta também aparece. Saturno possui várias pernas como se fosse uma aranha, e em volta do seu pescoço a nuvem caracterizada das Zoans despertada está bem lá. Ou que estão também quase chegando nesse nível, como o Snackman do Luffy e também a forma híbrida da Yamato. O Gorosei alega que faz tempo que ele não desce à superfície do mundo, como um ar de superioridade mesmo, como se fosse um deus. E talvez o último lugar que tivesse descido fosse para lutar, para ser derrotado contra o Shebek, na ilha de God Valley. Um deus sendo derrotado em uma ilha chamada de Deus. E é aqui que as coisas começam a ficar malucas no capítulo. Se nos lembrarmos do capítulo 524, nessa edição vemos Brook sendo invocado neste mesmo círculo. Só que tudo foi graças aos poderes do Kuma. Mas tem uma fala interessante nessa chegada do Mugiwara na ilha pobre de Namakura. Os cidadãos da ilha estavam dispostos a venderem suas almas para acabar com seus inimigos da tribo dos braços longos. É interessante pensar que os líderes das 20 nações fizeram um pacto com o próprio demônio há 800 anos para conseguir vencer a Grande Guerra. Brook conseguiu conduzir todos à vitória. E Musamá também conduziu todos à vitória há 800 anos. E é bizarro que no quadro da apresentação dos Goroseis, no capítulo 233, círculos de feitiçarias estão em volta de todo o salão. Tem vários paralelos interessantes sobre como Musamá vem sendo representado ao longo da história de One Piece. A história sempre se repete, o que muda sempre são os personagens. A forma de Saturno também lembra muito um yokai do Japão, chamado de Ushi-Oni, que vive perto da água. Só lembrando que se invertermos Imu, temos Umi, que é mar em japonês. Esse yokai é colocado sempre com uma cabeça de boi e o corpo de uma aranha. Ele também pode ter a forma de um corpo humano com a cabeça de touro, o que reflete a forma do Minotauro japonês, e talvez tivesse sido essa forma na qual Sabo viu no seu confronto contra os Goroseis. Bonnie vê Saturno e questiona que tipo de monstro era aquele, não reconhecendo o Gorosei. Mas Vegapunk começa a cair, mostrando que o caminho havia sido acertado pelos poderes de Kizaru. Depois de um tempo, Luffy consegue lhe alcançar. O capitão enche o músculo do seu braço esquerdo, enquanto Kizaru questiona se o Mugiwara não havia chegado ao seu limite. Se não havia um limite naquela forma. Frank grita por socorro e o capitão diz para deixá-lo com ele. Mas Kizaru dispara a queima-roupa antes. Só que o Luffy consegue desviar.
o que faz o Luffy girar várias vezes dizendo Gomu Gomu no Stargun. O soco vem da esquerda para a direita com haki e tudo mais, expelindo o poder pra caramba que chega até mesmo pegar fogo. Luffy finalmente afunda a cabeça do Kizaru igual ele fez com Kaido, e parece que finalmente o almirante desmaiou, enquanto Luffy entra no seu limite, assumindo sua forma esticada sem controle. Saturno reconhece Nika em Luffy, enquanto o capitão cai no chão esgotado, mas a marcha 5 ainda não se desfaz. O Vegapunk cai no chão também se desfazendo por completo, e eles caem na frente de Saturno. Sanji salvou Bonnie de se machucar, o único Mugiwara que parece não ter sentido os impactos da queda. Mas o alívio de todos por estarem bem acaba no exato momento em que Stella reconhece quem é o monstro na frente deles, e é San Saturno. O mesmo lhe confirma, o que faz o Gorosei questionar de que achou que Vegapunk tivesse sido morto faz tempo, provavelmente por causa da missão dada a Kizaru, mas que o almirante havia falhado. Bonnie, que está no colo do Sanji, se levanta e reconhece a voz do Saturno, que falou ali com o Vegapunk. Ela pega uma das espadas que estava no chão, provavelmente de algum marinheiro que deixou cair devido ali aos combates, e vai para cima de alguém. A Supernova se lembra de algumas palavras, provavelmente as memórias que teve acesso ao Kuma no laboratório do Vegapunk, e percebe que era a mesma voz que havia dito a Stella, que não permitiria que Kuma mantivesse a sua consciência. Stella parece retrucar, dizendo que se fizerem isso, o Kuma irá, mas a fala é interrompida, e não sabemos o que aconteceu com o revolucionário. Mas Bonnie não iria querer esperar mais. Ela vingaria o seu pai com suas próprias mãos. Bonnie perfura o corpo de Saturno bem no lugar que fica o coração, o que deixa todo mundo em choque. O Gorosei lhe olha com um olhar de insignificância, enquanto a Supernova chora sem parar. Olha, eu sei que isso é muito difícil de ter matado o Gorosei, e provavelmente não fez nenhum mal a ele ou coisa do tipo, mas eu compro demais a ideia dele morrer. E o bando do Barba Negra ainda roubar a sua fruta. Seria realmente algo muito legal de ver o bando do Barba Negra agindo mais uma vez nas entrelinhas. E é claro, né, um golpe de espada em One Piece sempre é um presságio para a morte. A gente já viu vários e vários personagens levando uma espadada no meio, assim, atravessando o corpo e depois acabando falecendo. Imagina o impacto que isso causaria ao mundo. Luffy levando a culpa para variar, sendo um assassino de um representante máximo do governo mundial. Como virar uma situação como essa? Como sair do papel de um vilão? Apenas uma guerra total viraria essa situação. Seria interessante ver esse acréscimo e a forma como os acontecimentos atuais ficariam reconhecidos como um grande incidente de Egghead. Alguém importante precisa rodar, e Saturno seria a pessoa perfeita para isso. Também, agora começa a ficar bem evidente o ponto de virada na disputa de deuses e demônios em One Piece. Aqueles que eram tratados como deuses no século perdido, possivelmente foram taxados como demônios, e vice-versa. Até mesmo a Jolly Roger, sendo possivelmente a bandeira do reino perdido, faria sentido ter ali o seu esquecimento, ser banido dos padrões do governo mundial, como um símbolo na qual foi esquecido, que teve o seu verdadeiro significado apagado da história. Assim como Luffy colocou o Jolly Roger no topo de Drum, agora o Drum do seu coração colocará a mesma bandeira no topo do mundo, revertendo a situação dos demônios mais uma vez em deuses em One Piece. Lembre-se que o mundo de One Piece está de cabeça para baixo. Sobe a mensagem do editor dizendo que a raiva perfura, e assim o capítulo termina nos informando que temos continuação na semana que vem.